Olá, olá pessoal, bom dia. Ô, Meu nome é professor Rodrigo. Nós vamos falar hoje de coeficiente angular e inclinação da reta, tá certo? Ah, bom, vamos lá. O coeficiente angular e inclinação da reta representam a mesma coisa, tá certo? Então, vamos lá. É, Se eu tenho dois pontos quaisquer, ponto A e ponto B, por esse ponto passa uma reta qualquer, que seja a reta R. E essa reta, observe, ela tem uma inclinação, né? Ó, ela tem uma inclinação. E essa inclinação aqui, ó, forma um ângulo, tá certo? E a partir, na verdade, desse ângulo que a gente vai é, construir o conceito de coeficiente angular. Bom, então observe, se eu tenho dois pontos quaisquer, passo uma reta R qualquer, e essa reta, consequentemente, forma um ângulo com o eixo do x. Então, vamos lá. Bom, a gente tem quatro tipos, quatro fatores em coeficiente angular. Primeiro, se o coeficiente angular é positivo, a reta é crescente. E vice-versa, né? Se a reta é crescente, consequentemente, o coeficiente angular tem que ser positivo. E aí existe uma explicação aqui, ó. Porque se ela for crescente, o ângulo dela vai ser menor que 90 graus. E aí, a tangente dela vai ser positiva, tá? Porque na verdade o coeficiente angular é a tangente desse ângulo aqui, ó, tá? Mas vamos lá que tangente a gente vai falar um pouquinho para frente. O que a gente precisa saber agora? Coeficiente angular positivo, reta crescente. E vice-versa. Se a reta é crescente, consequentemente, o seu coeficiente angular tem que ser positivo. Olha lá. Se a reta for decrescente, o coeficiente angular negativo. Se a reta é decrescente, consequentemente, o coeficiente angular tem que ser negativo. Por quê? Porque ela está entre 90 e 180. E quando eu tenho esse sentido aqui, ó, da minha reta, a minha tangente lá é negativa. Quando ela é para cima, a minha tangente é positiva. Então, seguinte, ó, coeficiente angular negativo, reta decrescente. Reta decrescente, coeficiente angular negativo. Beleza? Temos também o terceiro fato. Se o meu coeficiente angular for igual a zero, a minha reta vai estar na horizontal, ó. Ela é paralela ao eixo x, tá? E por último, quando a gente tem um coeficiente angular não definido, a reta é paralela ao eixo y, ela está na vertical. Por quê, gente? Porque não existe tangente de 90 graus. Eu não consigo definir a tangente de 90 graus. Então eu apresentei quatro situações para vocês. Retas crescentes, coeficiente angular positivo. Retas decrescente, coeficiente angular negativo. Retas na horizontal, coeficiente angular igual a zero. E retas na vertical, coeficiente angular não definido. Tudo bem? Bom, vamos lá. Nós vamos definir o coeficiente angular sempre que nós vamos representar pela letra M. E o que é o coeficiente angular? Nada mais é do que está aqui em azul, ó. Ele é a tangente desse ângulo aqui, ó. Tá vendo esse ângulo alfa formado com o eixo do x aqui? O coeficiente angular é a tangente desse ângulo. Ô professor, mas tá, nós estamos trabalhando com geometria analítica. E geometria analítica eu não trabalho com um ângulo, eu trabalho com os pontos, o ponto A e o ponto B. Beleza, então a gente vai pegar esse conceito aqui de tangente e nós vamos aplicar para os pontos A e B. Só que como a gente já está no terceiro colégio, a gente não pega mais fórmulas prontas, nós vamos demonstrar as nossas fórmulas, tudo bem? Bom, vamos para o próximo passo. Bom, se o coeficiente angular M é o que, gente? Ele é a tangente do ângulo alfa. Bom, vejamos, ó, esse ângulo alfa aqui, ó, que é o meu coeficiente angular, é o mesmo que esse, tem o mesmo valor, correto? E a gente tem que lembrar lá do segundo colégio, ó. Do segundo, do primeiro, né? Que a tangente de alfa, a tangente de um ângulo, vai ser dado por cateto oposto por cateto
cateto adjacente. Aí tem aquela formulinha lá, né, que o pessoal gosta, tangente, né, que gosta de coca, né? Por quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí a gente vai, ó. Então vamos pensar assim, já que a gente não tem o valor do ângulo alfa, né? Mas a gente tem as coordenadas do ponto A, que é xa, ya, e do ponto B, que é yb e xb. Veja bem, ó, o coeficiente é igual a tangente de alfa, mas a tangente de alfa não é cateto oposto por cateto adjacente? Olha aqui quem é o cateto oposto ao ângulo. É o yb menos ya. Então eu coloquei aqui, ó, yb menos ya. Dividido por quem? Pelo cateto adjacente. Qual é o cateto adjacente? É esse tamanhozinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Que adjace, nasce junto com o ângulo. Que é quem? Xb menos xa. Então tá aqui. Olha lá. Nós demonstramos a nossa fórmula, né? Então, para calcular o coeficiente angular, dado dois pontos, basta eu pegar yb menos ya e dividir por xb menos xa. Essa daqui é a nossa fórmula, tá certo? Então, com essa fórmula aqui, sempre que me der dois pontos, eu consigo calcular o coeficiente angular. Nos exemplos, eu acho que vocês vão entender um pouco melhor. Vamos lá? Bom, primeiro exemplo. Exemplo 1. Calcule o valor do coeficiente angular da reta que passa pelo ponto A e B, sendo o A menos 1 e 5 e o B menos 3 e 13. Bom, a gente sabe que o coeficiente angular é o que mesmo que nós vimos na nossa formulinha? YB menos YA dividido por quem? Por XB menos XA. Então, quem que eu preciso determinar? O YB, YA, XB, XA. E tá fácil, ó. Menos 1. Ele vai ser quem? XA. Por quê, professor? Porque ele é o X do ponto A. Ele é o primeiro elemento do ponto A. O 5, YA. Por quê? Porque ele é o segundo elemento do ponto A. O B, o 3 é quem? XB. E o 13? YB. Por quê? O XB é o X do ponto B, Y do ponto B. Bom, substituindo esses valores na fórmula, né? Ó, no lugar do XB aqui, vou colocar quem? O 13, porque o meu... do YB, perdão. Eu vou colocar o 13, porque o meu YB vale 13. E no lugar do YA, eu vou colocar quem? O 5, foi o que eu coloquei aqui, ó, o 5. E do XB? 3 menos 1. Por que menos 1, professor? Porque, observe, na fórmula é menos. Certo? E o 1 é negativo, então eu coloco ele entre parênteses aqui. Aí eu faço assim, ó, menos com menos dá o quê? Fica 3 mais 1. Quanto que é 3 mais 1? 4. E 13 menos 5? 8. Efetuando a divisão, porque uma fração nada mais é do que uma divisão, 8 dividido por 4 é igual a 2. Observem aqui, o meu coeficiente deu quanto? 2. 2 é um número, deu 2 positivo, não foi? Se deu 2 positivo, eu posso concluir que a minha reta é o quê? Crescente. Sem mesmo ter construído o plano cartesiano, eu já concluo que a minha reta é crescente. Por quê? Porque o meu coeficiente angular, que deu 2, é positivo. Olha lá, a reta que passa por esses dois pontos é crescente. Por que eu posso afirmar que é crescente? Porque ele deu positivo. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Olha lá, calcule o valor do coeficiente angular da reta, passa pelo ponto A e B, sendo o ponto A 2 e 3 e o ponto B 1 e 7. De novo, eu tenho a fórmula. O que eu preciso determinar? O XA, o YA, o XB e o YB. Bom, aqui a gente tem, ó, XA, o 2, o 3 vai ser meu YA, o B, o 1, XB, o 7,
YB. Bom, daí a gente tem a formulinha lá. Coeficiente angular é YB sobre YA dividido por XB menos XA. O YB, 7, coloquei aqui. O YA, menos 3, coloquei aqui. XB, 1, coloquei aqui. XA, no lugar do XA aqui, ó, eu vou colocar quem? O 2. Então fica 7 menos 3, deu 4. 1 menos 2 dá menos 1. Porque se você deve 2 e paga 1, você fica devendo 1. E aqui, 4 dividido por 1, 4. Menos com mais, menos. Então, o resultado deu quanto? O meu coeficiente angular deu menos 4. O que isso significa? Isso significa que a minha reta é decrescente. Eu posso afirmar que a minha reta é decrescente, mesmo sem ter visto o gráfico dela. Certo? Então, ó, a reta que passa por esses dois pontos é decrescente. Sacaram isso? Legal, né? Então, observe, eu faço uma análise, eu pego faço um cálculo analítico e consigo já interpretar graficamente como isso vai ser, tá? Bom, agora tem um outro exemplo aqui. Ó, qual a inclinação da reta R dada no gráfico? Então agora, observe, ele não me deu os pontos, ele me deu um gráfico. Ó, vamos olhar para essa reta aí. O que a gente já pode, sem fazer nenhum cálculo, o que a gente já pode concluir aí? É que o meu coeficiente angular vai dar positivo. Vai dar positivo. Por quê? Porque a minha reta é crescente, tá vendo? Ó? Ela tem esse sentido, ó, ela é crescente. Então, se a reta é crescente, eu posso concluir que o meu coeficiente angular vai ser positivo. Professor, e se der negativo? Eu errei. Então, isso é bom, a gente já saber. Mesmo quando a gente descobre que a gente errou, é um aprendizado, tá bom? Bom, mas e aí, professor, como que eu faço? Porque ele não me deu o ângulo, ele só me deu esses pontos aqui. Bom, eu venho aqui e atribuo um valor aqui, ó. Falo que esse daqui é o ponto A e esse daqui é o ponto B. Eu atribuo um nome para cada um desses pontos. Poderia inverter, professor? Poderia. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar quais são esses pontos. Da onde que eu tirei esses pontos? Nós já aprendemos isso? Já, lá na aula 1, que era a coordenada de pontos, lembra? Então, qual é a coordenada do ponto? Ó, determinando os pontos. O ponto A, coordenada 1 para o x e 2 para o y. O ponto B tem coordenada o quê? 3 para o x e 4 para o y. Bom, se eu tenho as coordenadas, fica fácil. Nós já fizemos 2 exemplos já, né? É só determinar, ó. O XA é 1, o YA é 2, o XB é 3 e o YB é 4. Bom, substituindo esses valores, ó, no lugar do YB, eu coloco 4. No lugar do YA, menos 2, porque a fórmula é menos. No lugar do XB, 3, menos o valor de XA, que é 1. Tá aqui. Resolvendo, 4 menos 2, 2. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Portanto, ó, a reta que passa por esses dois pontos é crescente, a gente já sabia e concluiu com aquilo lá. Ó. O resultado deu positivo. Meus queridos, espero ter ajudado vocês, que vocês tenham entendido isso daí. Mas eu vou estar lá depois disponível para vocês no WhatsApp para tirar dúvida de vocês, tudo bem? Um beijo, um abraço, tudo de bom e vamos para os estudos.